Se você tem medo de altura, A Queda de 2022 é basicamente um ataque de pânico. O filme pega um conceito até simples, duas pessoas presas em um lugar absurdamente alto, e transforma isso em um pesadelo claustrofóbico. Só que no céu. Mas será que essa ideia consegue segurar um filme inteiro? É isso que a gente vai analisar agora. O filme segue Becky, interpretada por Grace Caroline Currey, e Hunter, interpretada por Virginia Gardner. Duas amigas que adoram escaladas e desafios radicais. Depois que Becky perde o marido em um acidente de escalada, ela se afasta do mundo. Mas Hunter, que tem energia de YouTube, quer fazer parkour até mesmo sem segurança e convence Becky a escalar uma torre de rádio abandonada de 600 metros no meio do nada. Essa parte aqui já me pegou porque, veja bem, o filme começa com a menina perdendo o namorado em uma escalada. Aí beleza, ela se traumatiza, se afasta do mundo, se isola. Mas olha, tudo bem que ela precisa sair, espairecer um pouco, viver um pouco a vida, mas voltar ativa, escalando uma torre de 600 metros no meio do nada, poxa, parece que ela não aprendeu a lição. Esse começo do filme já me deu raiva, porque tem pessoas que parece que pedem pra morrer. Tipo, tem coisas que o ser humano não deve lidar, não deve se atrever, você entendeu? Mas vou soltar um spoiler aqui, muito previsível do filme. As duas imbecis, elas sobem a torre e adivinham, não conseguem descer. A escada desaba e para piorar a situação a comida e a água acabam, o celular não pega, o celular nunca pega nesses momentos, e elas ficam presas no topo da torre. O que é um desafio radical vira uma luta desesperada pela sobrevivência. Eu adoro filme de sobrevivência, mas quando as pessoas são burras nesse nível, aí fica meio difícil torcer para elas, viu? Quem mandou querer curtir a vida escalando uma torre alta? Quem mandou? A grande questão no filme A Queda: como fazer um filme inteiro com duas pessoas paradas no mesmo lugar sem ser entediante ou ficar chato? A resposta seria uma filmagem insana, ângulos que dão aquela sensação de real, momentos de puro desespero e criatividade para complicar a vida das protagonistas, como fome, sede, clima, tudo que poderia dar errado. Vamos analisar esse filme, que é um terror para quem realmente tem medo de altura. E na moral, para quem não tem medo também, porque a situação no filme é terrível. Esse é aquele típico filme de sobrevivência que, em alguns momentos, o filme parece girar em círculos, com os personagens tentando resolver o mesmo problema de jeitos diferentes. Mas o interessante é que sempre que o tédio ameaça bater, vem um novo susto para deixar a gente esperto e prestar atenção no filme. Agora, com relação aos efeitos visuais, foi uma coisa que me surpreendeu. As cenas do topo da torre são realmente angustiantes. E até os ângulos da câmera fazem parecer com que você está lá. E o CGI não fica atrás, é surpreendentemente bom, e os cenários também convencem. Olha, para quem tem medo de altura, eu acho que esse é o filme mais assustador para assistir. E para quem não tem medo também. Eu vou dar uma adiantada aqui, mas fica tranquilo. Mas no final, tem um plot twist. E, na minha opinião, esse plot twist ele vai ser previsível, tá? Para algumas pessoas, provavelmente vão matar a charada. Eu, que não sou bom nisso, eu matei. Então acredito que esse elemento no final do filme você pode gostar. Agora vamos a algumas curiosidades. Elas realmente subiram em um lugar absurdo. Nada de tela verde. As atrizes Grace Carolina Currey e Virginia Gardner realmente filmaram as cenas no alto de uma torre de 600 metros. Ou quase isso. A equipe construiu uma plataforma no topo de uma montanha de 600 metros e depois ergueu uma torre de 30 metros em cima dela. O efeito final deu a ilusão de que estavam a 600 metros de altura, mas sem precisar usar CGI exagerado. E o resultado não poderia ser outro: medo real no rosto das atrizes. O diretor Scott Mann queria evitar o máximo possível de efeitos visuais ruins, então, em vez de usar estúdios ou fundo verde, ele colocou as atrizes literalmente no topo de uma torre no meio do nada. Isso fez com que o vento, o sol e a sensação de altura fossem 100% reais, ajudando a tornar as atuações mais autênticas.
Essa curiosidade aqui é interessante porque, originalmente, o filme era para ter a classificação R, que é quando é para maiores de 17 anos, por conta de alguns palavrões soltados pela atriz loirinha lá, Virginia Gardner, que se empolgou na atuação e falou mais do que deveria. Aí o que foi que eles fizeram? Para atingir um público maior, usaram uma técnica bizarra. Eles usaram a IA para mudar o movimento dos lábios das atrizes e remover os palavrões na edição. Basicamente, a IA recriou o rosto delas para que parecesse que elas estavam dizendo palavras mais leves. Esse truque ajudou o filme a ser classificado como PG-13, para adolescentes e adultos, e alcançar um público maior. O filme foi gravado em apenas 4 semanas. Como grande parte da história se passa na torre, a produção conseguiu economizar tempo e dinheiro. Eu vou te dizer uma coisa, o resultado ficou impressionante. Antes de fazer o filme, o diretor Scott Mann tinha medo de altura, mas depois de passar meses gravando em um local elevado, ele acabou perdendo o medo. Uma outra curiosidade é que o filme foi inspirado em escaladores reais e aqueles aventureiros também que gostam de se colocar em situações extremas. Um dos maiores exemplos é este corno que está aparecendo aí no vídeo, Alan Robert, conhecido como o Homem-Aranha francês, que gosta de passar por situações perigosas e de vez em quando ele induz outros idiotas a seguir e fazer o mesmo que ele. Mas como eu já falei anteriormente, eu acho isso uma idiotice. É que nem aqueles ricos milionários que vão lá escalar o topo do Everest porque não tem mais nada melhor para fazer com o dinheiro dele. E aí se coloca em situação de risco, morre e por algum motivo isso inspira outras pessoas a tentarem a mesma loucuragem também. Vai entender o ser humano. E esse filme ele também segue com algumas lições. É óbvio que segue depois dessa aventura de tirar o fôlego, tem que ter umas lições aí, não é não? Vamos lá. O medo pode paralisar, mas também pode te salvar. No começo, Beck está paralisada pelo trauma da morte do marido, ela evita desafios, recusa se arriscar e basicamente desiste de viver de verdade. Mas quando fica presa na torre, ela precisa enfrentar seu medo para sobreviver. O medo não é necessariamente ruim, ele existe para te alertar sobre o perigo. Mas se deixar o medo te controlar, você nunca vai conseguir sair do lugar. Literalmente no caso delas. Próxima lição, planejamento salva vidas. As duas sobem na torre com um plano péssimo, sem equipamento extra, sem pensar em como descer, sem checar se a estrutura é segura. A lição aqui é o seguinte, se você vai fazer algo arriscado, seja um desafio radical ou uma decisão importante na vida, se planeje antes. O que poderia ter sido uma aventura virou um pesadelo porque elas não pensaram nos detalhes. Outra lição é que, às vezes, só você pode se salvar. O filme mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a única pessoa que pode te tirar de uma situação difícil é você mesmo. Na vida, nem sempre dá para esperar que alguém venha te resgatar. Se estiver preso em um problema, o melhor é pensar em soluções e agir, por mais difícil que seja. A outra lição é que não confie em influências radicais, porque nem sempre eles tomam decisões boas. Hunter, que é a amiga da Beck, é do tipo que faz qualquer coisa por likes e seguidores. Isso a torna impulsiva e irresponsável, levando ambas a ficarem presas. Fazer tudo por adrenalina e curtidas pode parecer até divertido, mas tem consequências reais. Nem tudo precisa ser um desafio radical. Às vezes, ficar no chão é a melhor escolha. A outra lição é que quando tudo dá errado, criatividade é a chave. Sem sinal de celular, sem escadas e sem comida, elas precisam pensar fora da caixa para tentar escapar. O filme mostra que, mesmo em situações impossíveis, existe sempre um jeito. Se algo parece impossível, tente ver o problema por outro ângulo. Criatividade e persistência podem ser a diferença entre desistir e sobreviver. Outra lição é que parcerias são essenciais para a sobrevivência. Beck e Hunter precisam uma da outra para aumentar suas chances de sobrevivência. Mesmo com algumas desavenças, o trabalho em equipe é o que mantém elas vivas. Seja em desafios, no trabalho ou na vida, ninguém sobrevive sozinho. Escolher bem as pessoas ao seu redor pode fazer toda a diferença.
E para mim, a lição que ficou mais pregada nesse filme é que a vida é curta, então viva a vida de verdade. Pois tem a menina lá, a Beck, que estava vivendo no automático, presa ao passado. O que parecia um pesadelo acabou forçando ela a reencontrar sua força e vontade de viver. A vida pode ser realmente imprevisível e cheia de desafios, mas ficar preso ao medo ou ao passado só te impede de aproveitar o presente. Viva enquanto pode, só não suba em torre de 600 metros sem um plano, por favor. Aliás, o que eu estou dizendo? Nem suba, não seja idiota. A Queda teve uma aprovação de 79% no Rotten Tomatoes e 79% da audiência também. Digamos que foi um filme bem avaliado. E olha que interessante, apesar dos efeitos especiais muito bons, eles são caprichados, o filme custou apenas 3 milhões de dólares e faturou algo em torno de 21 milhões na escala mundial. É um resultado pouquinho, mas o filme também foi um orçamento pouquinho, né? Agora, com relação à minha opinião sobre o filme, eu gostei, ele é interessante. Na verdade, eu já fiquei interessado no filme no momento que eu vi a capa do filme, sabe? Só de você ver a capa do filme já te causa uma atenção. Não precisei nem ver o trailer, já gostei da ideia. A única coisa que eu tava preocupado mesmo é será se esse filme ele não pode ser tedioso porque elas estão presas lá no alto de uma torre, não vai ter muita coisa o que fazer no alto de uma torre. Mas não, o filme sabe trabalhar isso aí direitinho para te manter preso na cadeira e prestar atenção no filme. O filme tem uma produção bem feita, a atuação das atrizes também é boa. Eu dou ótimas avaliações para esse filme, eu gostei também. E eu me surpreendi principalmente com a qualidade técnica do filme. Super recomendo, principalmente para aquelas pessoas que gostam de filme de sobrevivência. E é isso, essa é a minha opinião sobre A Queda de 2022. Se gostou, deixa seu like. E se você tem medo de altura, não deixe de comentar aqui embaixo. E nos falamos no próximo vídeo. Até lá!